Muito bom dia. Hoje, 27 de novembro de 2020, eu declaro aberta a sessão pública online da dissertação do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC, com a apresentação final do candidato mestrando Vitor Werneck Gomes, com o título A Possibilidade de Herança Digital à Luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Eu quero aqui cumprimentar o candidato, cumprimentar também a professora doutora Simone Letícia, a professora doutora Danúbia Paiva, e vou passar a palavra ao candidato, que terá até 20 minutos para fazer as suas exposições, e em seguida passarei a palavra para as avaliadoras. Muito obrigado. Vitor, com você. Bom dia, pessoal. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao professor Paulo Márcio, porque ele me ajudou muito nessa dissertação. Ele sugeriu aspectos filosóficos que eu não iria conseguir acrescentar e tem muito a ver com o trabalho, que era o Bauman. Eu gostaria também de cumprimentar e agradecer as duas examinadoras, professora doutora Simone Letícia e professora doutora Danúbia Paiva, por aceitarem o convite de participar da dissertação e antecipadamente pelas contribuições ao trabalho e as críticas possíveis, porque eu acredito que todas serão construtivas. O tema que eu escolhi foi intitulado A Possibilidade de Herança Digital à Luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Eu não adentrei na Universidade FUMEC com este tema, eu adentrei com o tema de Direito Constitucional ligado a Direitos Fundamentais, mas conversando com os professores do programa de pós-graduação, fui motivado e me incentivaram a mudar o meu tema por motivos que eu acreditava que este tema poderia fazer uma diferença maior em uma pesquisa do que o meu anterior, porque eu acreditava que o meu anterior estava muito batido. Então, os motivos do tema, problema da herança digital é que não está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, e eu busco aqui demonstrar que é possível e é necessário que a herança digital integre o ordenamento. Juntando com a parte de que é necessária a mudança na legislação, eu vejo que a herança digital é um problema que será escalonado com o tempo, pelo fato de que todas as pendências judiciais ligadas ao tema são de pessoas jovens, foram feitas pelos pais de alguma pessoa de 20 anos que chegou a falecer, porque essas pessoas são ligadas a plataformas digitais, aos bens digitais, e esse problema será escalonado porque é normal o ser humano venha a falecer em algum momento e as gerações vão mudando, e em algum momento chegará as gerações que hoje têm 50 anos, 60 anos, 40, 30, e quando chegar o momento dessas gerações, a quantidade de bens digitais, contas em plataformas digitais, será muito maior do que hoje. Por isso que o problema é visto muito mais pelos mais jovens, representado pelos pais na justiça, do que por pessoas mais velhas. E não apenas no Brasil, porque no Brasil teve o fato de os pais quererem que um perfil da sua filha fosse deletado, porque parecia um muro de lamentações após o falecimento desta, e recebeu a liminar aqui, e nos outros países seguiu a mesma linha, de pessoas mais jovens e os pais indo de encontro para que o direito de mudar essa plataforma digital fosse feito. Nessa pesquisa, eu procurei utilizar muito a doutrina do direito civil, do direito constitucional,
também do direito digital, mas esse mais difícil, porque não existe em abundância, como é para o direito civil e para o direito constitucional. Mas, mesmo assim, foram acrescentadas, utilizei muito o autor Bruno Zampier para os meios digitais, e também acrescentei artigos relacionados ao tema ou do tema, dissertações relacionadas ao tema também, inclusive de outros, e uma outra boa parte de legislação daqui, legislação estrangeira e projetos de lei, pois o objetivo é demonstrar essa parte da legislação. Eu começo a dissertação com a introdução, que é basicamente o que eu passei aqui. No capítulo 2, eu trato de bens digitais, e no capítulo 2 eu vou ter que me desculpar a vocês, porque eu percebi que eu fiz uma confusão na numeração, mas o conteúdo está exatamente do que deveria ser, apenas a numeração que eu troquei. E eu vou focar no ponto mais importante que eu considero de cada capítulo para caber no tempo. Eu considero que os bens digitais, a parte mais importante do capítulo e também da qualificação do tema, devem serem patrimoniais, existenciais e patrimoniais existenciais, que são 3 categorias. Os patrimoniais dizem respeito à parte financeira dos bens digitais, aqueles que têm um lado financeiro, e os existenciais aos que não têm um lado financeiro mais sentimental, ligado à pessoa. Um exemplo para cada um é como se você fizesse aquisição de um livro na internet para um, e no outro, a utilização normal de uma pessoa em uma rede social, por exemplo, as conversas, o histórico dela, e os patrimoniais existenciais, a junção dos dois. Este é muito importante, porque diz respeito a uma profissão atual, que são as pessoas que fazem streams, que podem ser youtubers. Eles utilizam uma plataforma digital que, ao mesmo tempo que eles usam para sustento, recebem financeiramente, ela vale até após a morte do usuário, porque vai render pessoas que vão ver vídeos, e vai rendendo, e rendendo, e rendendo. E também tem um lado pessoal, íntimo da plataforma, pois nessa categoria terá os dois lados, e para a transmissão para os herdeiros hoje é muito mais fácil pela parte que tem um lado patrimonial financeiro do que a que tem um lado apenas pessoal e íntimo do usuário. Esse é o lado do capítulo 2. No 3 eu tratei de direito sucessório, é o maior capítulo, pelo fato do tema ser de herança, então eu não poderia ficar sem demonstrar vários lados aqui possíveis. Eu vou novamente na parte que eu considero central para o tema, que é herança digital. Herança digital, ela vai tratar da transmissão dos bens digitais, dados digitais, perfis, o que seja, de plataformas digitais, contas. E além da herança digital que eu trato, a forma conceitual dela, eu trato de testamento digital e codicílio digital. Estes dois, eu considero que fazem parte do conjunto da herança digital. Eles apenas querem dizer de ambos serem feitos da forma eletrônica, mas eu vejo que eles fazem parte. Se caso haja mudança na legislação, eles também têm de advir. O outro capítulo foi dos legados, um capítulo que eu acabei deixando longo, e deixei longo pelo fato de que eu vejo que a forma hoje de conseguir fazer alguma coisa para as plataformas e transmitir para os herdeiros as contas é através de memorial, que é considerado um legado digital. Os memoriais existem em algumas plataformas, outras não têm, outras simplesmente têm a possibilidade de deletar a conta, outras não vai ter nada, porque é a partir disso que se decide como que é feito a transmissão para os herdeiros, a partir de termos de uso e a partir das diretrizes das plataformas. E por esse motivo, a parte de legado também foi inserida, e procurei deixá-la completa por esse lado, porque eu acredito que no futuro o legado será muito mais utilizado, a parte de legados, a parte de testamento, justamente pela parte digital dos bens. Após isso, eu busquei falar de direitos da personalidade relacionados à herança digital.
Esses 3 capítulos, direito sucessório, bens digitais e agora direito à personalidade, eles se relacionam entre si de alguma forma. Neste, eu procurei mostrar os conflitos entre direito à privacidade, direito à intimidade, direito ao esquecimento e herança digital. Direito ao esquecimento é um direito contemporâneo. E não há previsão, mas, da mesma forma que a herança digital, eu acredito que no futuro tende a ser muito mais importante do que é hoje. Ambos coincidem com a herança digital por aquilo do primeiro capítulo, segundo capítulo, que são os bens digitais de forma existencial. Os bens digitais de forma existencial dizem respeito à intimidade da pessoa, dizem respeito àquilo que não necessariamente a pessoa quer que seus herdeiros descubram, pois uma rede social não é a mesma coisa do que uma carta no passado, que passava para os herdeiros, é totalmente diferente, e é muito mais complexo e tem muito mais segredos, o que seja, não necessariamente o indivíduo quer passar para os herdeiros isso, e eu acredito que esse é um ato que deveria ser definido pela legislação, não por termos de uso, não por plataformas, da forma que quiser. Acredito que deveria ser de acordo com este lado, pode ser do outro, mas deveria decidir alguma coisa. Então, eu procuro demonstrar esse conflito, porque hoje não tem muita solução, até porque não tem a legislação e não tem nenhuma posição. E acrescentei este capítulo por conta disso. O quinto, eu trato, e ele é intitulado A Possibilidade de Herança Digital à Luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Ele é o capítulo central do trabalho, porque ele trata da lei daqui, que foi o meu objetivo, e eu inicio esse trabalho introduzindo as legislações ligadas à tecnologia que o Brasil teve, pois eu estou sugerindo aqui outra. Tentei fazer uma linha do tempo nisso, tanto que eu falei sobre a lei de software, lei de direitos autorais, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, e este capítulo buscou tratar disso e de direito digital, introduzindo o direito digital também, e certos conceitos do direito digital, como um ramo, acrescentando em todos os outros direitos ligados à tecnologia. E após isso, eu trato dos projetos de lei. Se tiver alguns projetos de lei no Brasil sobre a era digital, eu, como a pessoa que resolveu fazer essa pesquisa, não concordo com nenhum, pois os projetos de pesquisa no Brasil são amplos demais, muitos colocam até que as senhas deveriam ser passadas aos herdeiros, conversas, eu não acredito que isso seja a melhor forma de lidar com o problema, acredito que os projetos de lei apenas estão tentando cumprir uma lacuna, mas eles vão criar mais problemas ainda se passarem dessa forma. Além destes projetos, e é por isso também que no capítulo 3 está o Código Digital e Testamento Digital, há um projeto de lei relacionado à forma eletrônica da transmissão dos bens. E, de todo modo, eu acredito que os projetos de lei no Brasil deveriam ser ligados à forma os caráteres explicados sobre os bens digitais, existenciais, patrimoniais existenciais, para terem ênfase no objetivo que a herança digital deseja cumprir. Senão, fica totalmente confuso e será mais aberto para a interpretação. Em seguida, eu falo da legislação em outros países, eu procurei demonstrar como eles têm a transmissão de dados. Estados Unidos é um país que tem uma parte vasta, maior que dos outros, sobre a legislação tecnológica, porém, cada estado lá decide de uma forma e acaba ficando um pouco confuso, mas, generalizadamente, tem muitos detalhes que o Brasil não tem, a Espanha também, a Estônia, a França. Então, todos foi a título de comparação como o Brasil está um pouco atrasado nisso. E não acompanhou a velocidade das transformações tecnológicas para as jurídicas. No último, eu trato da situação aqui. Para tratar da situação aqui, é basicamente um apanhado de tudo que foi falado nesse momento. Não há legislação,
os termos de uso que determinam como deve ser, deveria haver a legislação, e vou muito reiterando nesse sentido. E eu acredito, e na última parte, que é a conclusão que eu faço também de todos os capítulos, que é basicamente a forma que eu resolvi apresentar aqui, na conclusão, eu reitero que eu acredito que deveria ser acrescentado a parte de herança digital no Código Civil, ou na legislação brasileira, onde seja, e este deveria ser ligado ao conflito de direitos à personalidade, pois, se não for solucionado, vai criar outros problemas, e deveria ser ligado aos conceitos de bens digitais, principalmente os que eu apresentei no trabalho. Então, eu concluo dessa forma. Esta é a minha exposição e passo para vocês. Muito obrigado, Vitor, pela sua exposição. Eu vou passar aqui a palavra para a professora doutora Simone Letícia, também no prazo de 20 minutos, fazer as suas considerações e também as suas indagações. Aí, feitas as considerações da professora doutora Simone, eu volto com a palavra para o Vitor. Obrigado. Bom dia. Inicialmente, eu agradeço ao convite. É um prazer estar participando de sua banca, esse momento tão importante, Vitor. Agradeço imensamente ao professor Paulo Márcio, é um colega muito querido. Cumprimento também a professora Danúbia Patrícia. É um privilégio estar participando nessa seleta banca. Pois bem, o tema da dissertação do Vitor é um tema muito atual, muito relevante e realmente carecedor de muita discussão. Eu acho, Vitor, que você foi muito feliz na escolha do tema, né? Pude verificar que tem algumas, digamos que assim, a cara também do seu orientador, pelo que eu conheço do Paulo Márcio, né? Quando a gente conhece o estilo do professor, acabamos verificando, né, a contribuição dele no trabalho científico. O orientando foi muito feliz na escolha do sumário. Eu achei muito interessante o capítulo em que você trata dos bens jurídicos, principalmente quando você fala essa análise dos bens digitais, né? Inclusive, aqui que surgem através dessa atual realidade, né? Então, esse capítulo ele está bem inerente à nossa atual realidade. Inicialmente, eu vou fazer um comentário de algumas partes do trabalho que eu achei muito interessante, muito relevante. Posteriormente, eu farei alguns questionamentos, certo? Pois bem, então, creio que você foi muito feliz na escolha do tema, na divisão do sumário. No capítulo 3, quando você trata da questão da herança, do inventário, faz uma análise da sucessão legítima e da sucessão testamentária e analisa, inclusive, os legados, né? Foi muito pertinente essa parte. Eu achei muito interessante, aqui na página 36, quando você fala da herança digital e dos conteúdos publicados na web, principalmente essa questão que nós vivenciamos dia a dia, das plataformas digitais, das redes sociais, das imagens, dos filmes, porque realmente faz parte do legado do indivíduo. Muito relevante essa parte da herança digital no seu trabalho. Parabéns. E
a partir da página 57, quando você fala do legado digital e a sucessão nas plataformas virtuais, né, você tratou de uma forma muito clara e muito objetiva a questão do Facebook, em que o herdeiro, né, por vezes pode alterar, excluir publicações, fotos, solicitações de mensagens, mas não pode entrar na conta, né, para ler mensagens, para remover ou para adicionar novos amigos. Você também tratou do Google, da questão de gerenciamento de contas inativas, da questão da Apple, em que não existe o direito sucessório propriamente dito, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, né? Eu achei essa parte do legado digital no seu trabalho muito prática, muito objetiva e de uma narrativa realmente ímpar. E outra questão que eu achei que você foi extremamente feliz, quando você fala do direito ao esquecimento, né? O direito ao esquecimento é uma questão muito discutida na realidade, porque é o direito à não divulgação de determinados acontecimentos na vida da pessoa, aí entra toda a questão do direito à personalidade, né? E aquela pessoa que fica, né, a família, né, ela quer preservar o direito do falecido. Então, essa parte do direito ao esquecimento é extremamente importante. Outra questão. O capítulo 5. Na realidade, o capítulo 5, quando você trata das inovações trazidas, das inovações relacionadas ao direito digital, é o tema central do seu trabalho. E essas inovações legislativas relacionadas ao direito digital é uma questão que gera muita discussão, e eu concordo com você quando você fala dos projetos de lei, do projeto 6468 de 19 e do 5820 de 19, em que quando você diz que você não concorda com nenhum deles, porque ambos tratam de questão pós-mortem de bens, herança digital citada entre ambos, mas não há aquela contribuição. E concordo com você quando você diz que se esses projetos, se eles passam dessa forma que está, eles causarão muitos problemas mesmo, né? Na realidade, a proteção à privacidade, a proteção das pessoas, elas realmente estão ligadas ao direito digital, e nós estamos cada vez mais ligados a esse mundo digital. E realmente a legislação brasileira, ela não consegue acompanhar as novidades do mundo virtual, né? Achei muito interessante a questão da sua justificativa, quando você diz que os bens digitais, o patrimônio do indivíduo, diante da falta de legislação, eles acabam por serem perdidos na sucessão. E acredito que você foi muito feliz na sua conclusão, quando você diz que a herança digital ela não encontra nenhuma disposição no ordenamento jurídico, sendo necessária uma mudança, principalmente por causa da questão sucessória post-mortem, dos bens digitais e dos dados virtuais. E você trata também, disserta que no Brasil a melhor opção é a transferência desses bens e disposição dos mesmos em vida na modalidade de testamento. É como se, de certa forma, nós tivéssemos que resolver um problema que não existe na legislação. Como não existe na legislação, a solução seria resolvermos esse problema na modalidade de testamento, ao menos enquanto nós não tivermos uma solução para o problema, certo? Em linhas gerais, eu gostaria de tecer esses elogios a respeito do seu trabalho e queria relacionar alguns comentários também e alguns questionamentos. Prometo que são poucas perguntas, tá? Até mesmo porque eu parto do pressuposto
que quando nós somos convidados para uma banca, nós temos que ler com muito afinco, com muita atenção o trabalho, até mesmo para valorizarmos o convite de estarmos aqui participando desse momento tão especial. Pois bem, na página 20, quando você fala do conceito de bem digital, que ele não está previsto na legislação brasileira, você fala de dois conceitos próximos da Lei dos Direitos Autorais, que é a 9.610 de 98, da Lei de Software, e você trata do conceito de bem digital, trazido, inclusive, pelo professor Bruno Torquato, que eu gosto muito do professor Bruno, e acho que você foi muito feliz também citando essa conceituação do professor Bruno. E eu pergunto para você, no seu posicionamento, qual que seria o conceito de bem digital? E esse bem digital, ele é sempre incorpóreo? E sobre o valor sentimental? Né? Eu acho importante nós mencionarmos nesse seu trabalho essa questão do valor sentimental do bem incorpóreo. Essa seria a primeira pergunta. Você quer responder uma por uma, depois eu faço a outra, como você prefere? Não, pode ir fazendo todas, eu respondo todas. Tá tudo certo. Ok. Outro questionamento que eu gostaria de fazer. Como você vê as três correntes doutrinárias acerca do direito ao esquecimento? Né? A partir da página 69, 70, você fala da corrente pró-informação, né, que ela é contra o direito ao esquecimento, né, porque, de acordo com essa corrente, ela não, né, ele não está na lei. Da corrente pró-esquecimento, que seria a favor do direito ao esquecimento, e da corrente intermediária, né, que, de acordo com essa corrente, existe uma ponderação entre as duas anteriores, né? Aplicaria, então, o direito ao esquecimento a partir do menor prejuízo. Qual que é o seu posicionamento diante dessas correntes? Ok. Bom, seriam esses os questionamentos, e eu gostaria só de mencionar uma questão metodológica, para você observar as normas metodológicas nas referências. Por exemplo, depois de 2 pontos, você não negrita, né? E você colocou alguns traços, hífens, que não existem, né? Então, na realidade, é ponto final. Eu sugeriria para você retirar esses traços. E gostei muito do seu trabalho, mas a título de sugestão, eu não aconselho trabalho já a nível de mestrado que cite sinopse jurídica, como você citou, por exemplo, Carlos Roberto Gonçalves, e também sou daquela corrente que é até contrária à citação de manuais, que seriam mais para graduação, e também alguns cursos mais voltados para graduação, como você citou, por exemplo, Maria Helena Diniz, curso de Direito Civil, Washington de Barros, e o Manual de Direito Civil do Flávio Partucci. Isso não tira, quero deixar bem claro que essas minhas sugestões não tiram o brilho do seu trabalho, é só porque eu tenho certeza que, diante da relevância do seu trabalho, você posteriormente vai publicá-lo, e eu não aconselharia deixar principalmente sinopse jurídica no seu trabalho. É só mesmo a título de sugestão. No mais, o seu trabalho está muito bem escrito. Encontrei pouquíssimos erros, coisas assim mínimas, como, por exemplo, na página 102, no último parágrafo, em que, quando você fala, foi demonstrada legislações estrangeiras, né? Então, foram demonstrados, só passar o verbo aí para o plural, né? Tem outra questão aí na página 65, que falta algum acento, como, por exemplo, na vida íntima. Na
página 69, você coloca corre e é corrente, né? E observei a questão da numeração do capítulo 2, que você também já tinha falado a respeito. Mas, assim, o seu trabalho está ótimo, né? Eu só tenho que tecer elogios e parabenizá-lo, bem como ao seu orientador, que tenho certeza que você foi muito bem orientado. Muito obrigado, professora Simone. É uma alegria muito grande, né, a gente sabe, né, do seu tempo, né, das demandas no tribunal. A professora Danúbia também foi assessora durante um bom tempo, e a carga de exigência, né, no tribunal é muito grande, mas a gente sabe que, né, o amor à docência é muito mais forte, eu posso falar isso, né, ainda está gravando aqui, e Vitor, não tenho dúvida, né, de que a professora Simone, com toda a sua experiência, tanto na pesquisa, quanto até num pós-doutorado, e também a experiência prática desse tema no campo do direito privado, muito agrega ao que a sua pesquisa. Então, acho que o Vitor saiu, deixa eu ver, acho que deve ter desconectado. Ele deve ter caído. Voltou. Eu caí. Ok. Deu certo? Estou de volta? Tá de volta. Okay. Ai, meu Deus. Então, Vitor, agora eu passo a palavra a você para responder as considerações e as perguntas da professora Simone. Certo. A primeira pergunta foi ligada ao conceito de bens digitais e o lado deles serem sentimentais. E toda essa parte dos bens digitais, elas estão ligadas um pouco entre si. A parte sentimental sempre está ligada à forma que o indivíduo vê o bem, ele vê aquelas conversas que ele tem em plataformas, a forma que ele tem de lidar com aquilo que ele teve ou adquiriu na internet. E eu acredito até que essa é a parte muito importante dos bens digitais, a parte financeira também, até porque, caso contrário, é só olhar o caso de um youtuber que tem a sua plataforma e os vídeos ficam ali para sempre, rendendo alguma coisa, e está indo para quem? Porque ele já faleceu, e ninguém sabe para quem está indo, dependendo. Então, eu acho importante o conceito do Bruno Zampieri, porque ele engloba tudo isso. E foi muito de encontro do que eu estava procurando. Sobre o direito ao esquecimento, o meu posicionamento do que eu concordo, a mais do que os outros, é o pró-esquecimento. Eu acredito que certas situações em que o indivíduo não quer lembrar ou que foram vejatórias para a pessoa, ele deveria ser deixadas de lado. Um exemplo disso eu acho que foi a Xuxa, em alguma coisa que aconteceu. E eu acredito que em todas as situações o indivíduo tem direito de deixar de lado, que a sociedade deixe de lado essa situação que aconteceu com ele, e a melhor forma de lidar com este problema seria permitindo que fosse possível a exclusão de vários conteúdos. Claro que isso seria nas situações adequadas, e não para qualquer situação. Quando houver a justificativa correta, eu acredito que deveria, sim, seguir esta corrente. Eu gostaria de agradecer pelos elogios, fico muito feliz de receber, agradeço também todas as observações, os traços, por exemplo, eu não sabia, eu vou remover, e muito obrigado por demonstrar isso. E vou também olhar o lado dos manuais, pois eles foram inseridos porque eu busquei demonstrar o máximo de autores possíveis e botar um com o outro, porque, enfim, foram esses os motivos que eu resolvi incluir tantos diferentes, e acaba que alguns livros são estes. E vou fazer as outras alterações que foram ditas pela professora Simone. Muito obrigado novamente, e passo para vocês de volta.
Ok, Vitor. Professora Simone, alguma outra consideração ou satisfeita? Satisfeita, concordo, Vitor, com você, quando você fala dessa questão do valor sentimental, principalmente se nós tratarmos aí, né, gente, é o direito à personalidade, né, à nossa individualidade. E, por vezes, o que vale muito, o valor sentimental, para mim, não. Ai, caiu? Não, voltou. Voltou? Voltou? Voltou. Não é aquele valor. Às vezes, o que vale muito para mim, muito sentimental, não tem aquele valor sentimental para o outro. Né? E concordo com você em relação à questão do pró-esquecimento. O exemplo que eu iria dar era exatamente esse exemplo da Xuxa, que fez um filme de adulto e depois foi lidar com crianças, e para ela era interessante o esquecimento dessa questão, né? Então, eu estou por satisfeita. Mais uma vez, eu parabenizo o Vitor e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Agora passo a palavra à professora doutora Danúbia. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Queria também já trazer algumas considerações positivas e que eu tive com o seu trabalho. Falar aqui, primeiro, pela coragem de escrever sobre um tema tão novo. E, inclusive, eu, no meu doutorado, também falei sobre o direito digital, né? Era o meu pano de fundo. Eu falei de provas produzidas em meio virtual. E certamente acredito que você teve a mesma dificuldade que eu, porque é difícil a gente acessar mesmo o material que você confessou logo no início, né, da sua apresentação. É muito difícil a gente encontrar materiais sobre a temática. São mais dúvidas do que materiais apresentados. De todo modo, eu achei o seu trabalho muito bem escrito, tá? Queria ressaltar que a sua conclusão ficou uma conclusão mais enxuta, mas eu vejo isso como algo positivo, não vejo isso como um demérito, acho que você conseguiu trazer todas as considerações. Achei muito boas as indicações dos projetos de lei que você acrescentou, sobretudo porque você opinou, né, sobre, de forma fundamentada, sobre os projetos e indicou, né, o que seria negativo, o que seria positivo em cada um, eu achei isso bastante interessante. Vejo que, na minha concepção, a herança digital, legados digitais, todo esse rastro digital, ele é um tema de suma importância. Então, de fato, acredito que sem a regulação temos muitos problemas, ainda que se resolva com a questão testamentária, teremos muitos problemas, mas eu acho que talvez eu posso ter ficado um pouco confusa, mas não pela sua escrita, tá? Mas com a sua apresentação aqui, só num pequeno detalhe, e aí eu já passo um pouco para o questionamento. Eu tenho a impressão que na sua apresentação você indica o direito digital como um ramo autônomo do direito. E na sua apresentação, quando você fala do direito digital, você cita muito a professora Patrícia Peck. E eu tenho a impressão de que ela não entende como um ramo autônomo, apesar de considerar a sua relevância, etc. Eu sei que existe a divergência, ok? Isso é algo divergente. Eu já adianto que sou da linha de que não é um ramo autônomo, de que é um ramo, na verdade, não chega a ser um ramo específico. Acredito que são considerações da sociedade de informação e que se reflete em todos os outros ramos, que sim são ramos autônomos, não vejo ele como um ramo autônomo, mas conheço de outras teorias. Então, o primeiro questionamento é se você considera como um ramo autônomo, e acho que se considera, você vai ter que trazer algumas discussões a respeito da temática.
Eu até já adianto que eu considero com base na doutrina italiana, que faz parte do direito ambiental, muito mais, porque como a gente tem o meio ambiente, a gente tem o meio ambiente virtual, tá? Então, o direito digital, na minha concepção, se você quiser até, né, depois posso passar porque a academia é isso, né? Estamos aqui não para criticar, eu estou aqui mais para trazer considerações e tentar deixar o seu trabalho mais completo. Mas, enfim, então a primeira consideração seria essa pergunta. E eu senti um pouco de falta, na verdade, eu acho que pode ser uma questão até temporal, porque eu particularmente estudo muito proteção de dados. Talvez até se você tivesse investigado um pouquinho sobre mim, geralmente a minha temática de trabalho é proteção de dados. E você trata da privacidade, mas você não trata da proteção de dados como um direito autônomo. E foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um direito fundamental autônomo. Apesar de ainda não existir uma emenda constitucional, na verdade ela foi aprovada só na Câmara, não foi aprovada ainda no Senado, mas que considera como um direito autônomo desvinculado da privacidade. Talvez seja importante você também acrescentar isso no seu trabalho, já que você fala de LGPD. Então, só em razão dessa consideração. E também, né, caso você queira complementar, há algumas discussões no que toca a tratamento, no fato após o falecimento, porque quando você consente o uso dos seus dados e depois você falece, será que há sucessão disso? Será que os seus sucessores passam a ser as pessoas que teriam autorização para poder dar esse consentimento, que a gente chama na lei, para a utilização dos dados? Igual você comentou, eu estou trazendo isso porque você trouxe o exemplo do Facebook, né? Você falou disso como um legado digital. Será que o Facebook, ele mantém a autorização para continuar tratando os dados, ou isso se transfere a um dos sucessores? Lembrando que na Europa, a GDPR, que é o regulamento deles, também não traz e não protege. Lá a gente tem mais discussões de país por país. Mas, enfim, trocando em miúdos aqui. Como questionamento, apenas a questão do direito digital como um ramo autônomo, porque eu, de fato, fiquei na dúvida, quando eu li o seu trabalho, achei que você não considerava também, sobretudo por trazer para esse CPEC, e trazer como sugestão, talvez, você separar a privacidade da proteção dos dados pessoais e, a partir do julgamento do Supremo, aquele que fala do compartilhamento de dados com o IBGE, se você quiser, depois eu te passo o número, a partir desse julgamento do Supremo, acrescentar isso no seu trabalho. De todo modo, já adianto que também fiquei muito satisfeita, gosto muito da temática, então para mim foi quase que um entretenimento, tá? Então a leitura foi para mim muito proveitosa, e já passar a palavra para você para trazer suas considerações. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Danúbia. A bola está contigo, Vitor. Professora Danúbia, eu acredito que eu fui mal interpretado aqui, eu não sei se a gente está falando e eu acabo passando de uma coisa que eu não deveria falar. Eu vou tentar falar das minhas palavras, porque eu acredito que das nossas palavras fica mais claro o que a gente acha. Eu considero o direito digital como um complemento para as áreas do direito, para o direito civil, para o direito penal, para o direito administrativo, condicional. Acredito que tem muito a acrescentar para todos. Eu vejo que é uma área que você estuda ela, mas para acrescentar para cada um, entendeu? Então, eu não sei se cometi erro escrevendo diferente no trabalho ou falando, mas o meu lado é este. Eu considero que acrescenta a cada um. Eu achei muito interessante a parte da proteção dos dados pessoais. Eu realmente não sabia. Irei acrescentar, por ser interessante, ter muita relevância ao trabalho. Eu acredito que todas as considerações foram muito positivas e queria agradecer para você sobre isso. Eu respondi, eu acho, né? Eu tenho mais alguma coisa? É isso. Então, obrigado. Passo para vocês. Ok. Professora Danúbia, algum acréscimo ou satisfeita? Não, estou satisfeita. Ok, então muito obrigado. Vitor, nós vamos pedir licença a você, que agora nós vamos deliberar acerca do resultado
eu vou deixar o áudio e o vídeo fechado. Eu convido as professoras para que possamos conversar lá na sala do WhatsApp, que nós abrimos especialmente para esse evento. Só um instantinho, então, por favor. Então, retornamos, só aguardando a professora Simone. A professora Danúbia, me parece que já está aqui. Acho que a professora Simone saiu da sala, ela já retornou. Ok. Então, vou abrir aqui a ata. Às 9 horas do dia 27 de novembro de 2020, instalou-se em sala virtual na plataforma digital Meet a comissão examinadora do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito para avaliação final da dissertação do candidato Vitor Werneck Gomes, da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para a obtenção do grau acadêmico de mestre em Direito, na área de concentração, Instituições Sociais, Direito e Democracia, linha de pesquisa, autonomia privada, regulação e estratégia, sob o título A Possibilidade de Herança Digital à Luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro. O senhor presidente da comissão, orientador, professor Dr. Paulo Márcio Reis Santos, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão e, em seguida, passou a palavra ao candidato para a exposição oral sobre o seu trabalho. Após, a professora doutora Simone Letícia Severo de Souza,
da Bes Leão, que propôs questões ao candidato e dele obteve respostas. Após, a professora doutora Danúbia Patrícia de Paiva, que propôs questões ao candidato e dele obteve respostas. Ao término da arguição, a comissão se reuniu, sem a presença do candidato e do público, para o julgamento e expedição do resultado final. O presidente da comissão, o presidente da sessão e os seus membros e as membras da comissão examinadora deliberaram via online suas avaliações, nos termos do regulamento do curso. O parecer conclusivo de avaliação do candidato foi comunicado publicamente pelo senhor presidente com o seguinte resultado: aprovado. Parabéns, Vitor, pela aprovação, né, em nome da Universidade FUMEC. Você é proclamado mestre em Direito. Comemore bastante, né, pela conquista. A gente sabe, né, como é difícil um trabalho desse. E eu gosto sempre de lembrar lá de Eclesiastes 7, que o fim é melhor que o começo. Eu vou passar a palavra, né, à professora Simone, né, para as suas considerações finais, agradecendo muito aqui, né, pela presença, pela contribuição, e já intimando também, né, nossa amizade permite isso, para próximas bancas aqui na FUMEC. Bom, foi um prazer participar dessa banca, Vitor. O seu trabalho foi muito prazeroso de ler. Foi um privilégio mesmo estar aqui com você, professora Danúbia, professor Paulo Márcio. E, professor Paulo Márcio, mais uma vez eu agradeço. E sempre que puder participar, estarei aí com vocês na FUMEC com o maior prazer. Muitíssimo obrigada. E, Vitor, comemore bastante, porque você é merecedor. Eu acho que pena não poder dar nota, né? Porque eu acho que só pela escolha do tema já era 100 com louvor. Parabéns, comemore bastante. Professora Danúbia, foi um prazer. Até a próxima, professor Paulo Márcio. Obrigado, professora. Professora Danúbia, gostaria de acrescentar? Faço minhas palavras da professora Simone. Trabalho muito bom, a escolha do tema também muito certeira. Bom, queria te desejar todo sucesso acadêmico, que você continue seus estudos, que migre para um doutorado, que continue essa trajetória, porque apesar de ser dura, ela é muito gratificante. Vitor? Eu agradeço a vocês, principalmente ao professor Paulo Márcio, me ajudou muito, novamente, repetindo isso, porque ele ajudou mesmo. E as duas examinadoras, professora Danúbia, muito obrigado por demonstrar a parte da proteção de dados, eu vou incluir no trabalho, achei muito interessante. E professora Simone, muito obrigado por todos os elogios, fico muito feliz com os elogios, fico muito feliz por demonstrar a parte que eu deveria mudar também do português, e fico muito feliz, vou comemorar, mas também devo a todos vocês, e é isso. Bom dia. Ótimo. Eu vou pedir a gentileza a vocês para todos focarem aqui na câmera, para eu fazer um registro aqui da foto. Minutinho, né, Paulo? Peraí. Um minutinho. Eu avisei antes. Isso é importante. Não é uma coisa assim, direto, não. Ok, sorriso. Prontinho, gente. Muito obrigado. Então, eu declaro encerrada a sessão. E felicidades aí, Vitor. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Vitor. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.